Então, tia, no dia 13 pro dia 14, dia 13 foi na segunda-feira, né? Eu tinha passado o final de semana baixado e aí eu tava, né, meio nervosão e as contas aí tava tudo meio apertado já. A Cláudia ligou pra mim na segunda-feira, tinha umas contas meio apertadas lá e tal. E eu já tinha conversado com os irmãos antes pra mim tocar a tuba e os irmãos não tinham autorizado porque tem 4 tubas na minha comum lá e não tem sax. E tá um caso sério, não estão liberando tubo em Ourinhos pra nada, por nada mais, não libera pra tocar, ninguém. Aí mas só que eu falei, beleza, eu conversei com os irmãos falaram que não tinha como. Eu falei, não, beleza, fiquei em paz, aí fiquei em paz. Aí aconteceu, beleza. Passou o tempo, falei, não, vou ficar com a tuba pra mim tocar em casa mesmo e tal. Aí no dia 13 a Cláudia ligou pra mim falando umas contas que tinha e tal. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, vou colocar minha tuba à venda e paga essas contas aí e fica ali. Ele falou, não, amor, mas vai vender a tuba, você gosta tanto da sua tuba, né? Vai vender? Depois eu compro outro, não vou tocar na igreja mesmo, os irmãos não vão deixar eu tocar e, né, fico sem ela um pouco, a hora que as coisas dão uma aliviada nas contas de novo aí, né? Eu compro outra, pra mim não tem problema não, vamos vender a tuba aí, né? Aí, isso no dia 13. Aí no dia 13 pro dia 14 aconteceu aquilo que eu falei pra ti, que os bandidos entrou no meu caminhão, 1h30 da manhã, quebraram o vidro, pularam pra dentro. E nisso minha tuba anda comigo, que eu ando com ela, todo dia eu ando com ela na gabinha aqui, né? Quando eu tô parado eu fico tocando, né? Fico treinando. Aí a tuba é grande, tava em cima da cama, quando eu vou dormir eu coloco ela do lado ali, no banco do sapo ali, no banco do passageiro do lado ali. Aí quando os bandidos pegou eu e saiu comigo no posto lá, a tuba tava no banco do lado lá. Aí eles pegaram eu, renderam eu ali, tudo na cama ali, fiquei na cama, um comigo na cama, outro pegou o caminhão e saiu do posto. Aí eles passaram na frente do guarda do Maristelli na Castela, da polícia rodoviária, eles são audaciosos, né? Passaram até na polícia ali comigo ali. Aí eles viram, tava vendo a tuba do lado ali, quis saber o que era, falou assim, viu, motorista, o que é isso aí? Eles falam motor, né? Falou, motor, o que é isso aí? Eu falei, rapaz, é uma tuba, cara, que eu toco na igreja. Eu falei assim, é pra tocar na igreja. Ele falou assim, mas você é crente? Aí eu peguei e falei pra ele, eu sirvo a Deus na congregação cristã. Aí o que tava dirigindo pegou e falou assim, amém. E ficaram quietos, e eu quieto também, né? Aí nisso, eles receberam uma chamada de ligação de zap. Aí eu acho que era o chefe dele, sabe? Aí já a tia viu que daí o agir de Deus já começou. Que daí já deu uma preocupação neles. O chefe deles ligou pra eles e já falou assim, olha, tá com o motorista aqui, já ganhamos o caminhão já é nosso, fizemos retorno, a gente já pegamos sentido de São Paulo, só que o motorista tá com a tumba aqui e ele é da igreja, o motorista é crente. Aí não sei que o chefe deles falou pra eles que não era pra pegar, falou, ó, não pega nada que é do motorista, tudo que for dele você devolve pra ele aí. Mas só que o caminhão não pega nada que é dele, não mexe com o motorista, não quer nada que é dele. Aí eles falaram, motor, não vamos pegar sua tuba não. Eu falei, viu, vocês não vai levar minha tuba não, posso pegar minha tuba. Eles falaram assim, não vai mexer em nada que é seu. Tem alguma coisa sua aqui e tal. Aí pegaram minha carteira, pegaram o meu inário que tava ali atrás ali, e foram tudo colocando no bolsinho lateral da bolsa da tuba minha, foram guardando tudo, sabe o que era meu. Falando, não quer nada que é seu, motorista. E aí, beleza, aí foi seguindo o caminho. Aí o patrão deles ligou uma vez de novo pra eles. Aí eles conversaram de novo, falou umas coisas lá, não entendi nada que eles estavam falando lá e tal. Aí na terceira vez que o patrão deles ligou pra eles, tia, pegou e pediu pra falar comigo. Aí falou assim pra mim, viu, o motorista é crente? Aí eu falei, eu sirvo a Deus na congregação cristã. Nisso, na segunda vez que eles ligaram, os meninos falaram de novo, viu, ele é crente, o motorista é crente. Ele tá com a tumba aqui, ficava falando da tumba, ele tá com a tumba aqui, ele é crente. Aí na terceira vez que o cara ligou pra eles, o cara pediu pra falar comigo. Aí falou assim, motorista, os meninos machucou você, fizeram alguma coisa com você e tal. Eu falei, não, tá tranquilo, pode ficar sossegado. Ele falou assim, ó, motor, você desculpa nós de nós ter feito isso com você, você desculpa nós, mas você perdoa, falou assim pra mim, você perdoa nós de ter feito alguma coisa com vocês, né, porque infelizmente nós tá nessa vida, eu não queria dizer pra nós também não, mas infelizmente nós tá nessa vida. Aí falou assim, se nós soltar você não vai dar trabalho pra nós não, você não vai chamar a polícia, não vai dar trabalho pra nós. Eu falei, não, vou não, pode ficar sossegado, senhor. Me soltar aí, eu agradeço e tal. Daí ele falou assim, não, beleza então. Mas você não vai dar trabalho mesmo não, né? Eu falei, não, pode ficar sossegado. Eu falei, então tá bom, então deixa eu falar com os meninos aí. Aí tava no viu a voz do telefone, já devolvi na mão do rapaz lá.
Ele pegou e falou assim, ó, viu, solta o motorista e devolve o caminhão dele. E aí eu fiquei sem entender, né, tia? Isso, toda vez que o cara ligava, eles perguntavam, os meninos falavam, o motorista é crente, o motorista é da igreja. Aí, beleza, eu já fiquei contente, ó, que falou que me soltar, que eu falei, mas pra mim ele ia me soltar ali no meio do mato, soltar na beira da pista e ir embora o caminhão, porque o caminhão já tava na mão deles, né? Já tava roubado, já tinha pegado o retorno, já tava no sentido São Paulo. Aí só que, aí, acho que Deus mesmo, né, mostrando, porque eu tava clamando a Deus ali, mas tava clamando a Deus em silêncio, quieto. Se eles não tocassem no assunto da tuba, perguntando o que era, eu não ia falar pra eles sem motivo nenhum, falar assim, eu sou crente, né? Aí através da tuba, foi o caminho de falar pra eles que eu era crente e eles ficaram naquela inquietação deles ali, querendo saber, falando toda hora pro patrão deles que eu era crente, né? E aí eu não sei que obra que Deus fez no coração deles ali na hora, ali no coração do patrão deles, no caso, ali, do mandante ali. Daí pediu pra eles me liberar, pediu pra eles me soltar. Aí o rapaz estava dirigindo ainda antes de sair do caminhão, o que estava comigo na cama, saiu, pulou pra fora e já saiu fora. O que estava no volante dirigindo, o Santos, ele saiu, ele parou na porta um pouquinho, olhou pra trás e falou pra mim de novo. O motorista, você é crente mesmo? Eu falei, sirva a Deus com graça na congregação cristã do Brasil. Por quê? Daí ele pegou e falou assim, motorista, sabe por que nós não vai levar seu caminhão? Nós não vai levar mexer com você nem levar seu caminhão porque você é crente. Se nós mexer com você, a nossa vida só vai dar pra trás. Vai dar tudo errado pra nós se nós mexer com você. Falou, vai com Deus, motorista. E não vai nem pra trás. Pegou, liberou eu e mandou embora. Aí eu contei pros irmãos, né? Eu fiquei pensando depois do que tinha acontecido, fui lá conversar com o irmão Nilton, que é o cooperador nosso da comum lá. Eu falei pra ele o que aconteceu e falei pra ele que na segunda-feira eu tinha colocado a tuba na venda e na terça, de segunda pra terça, aconteceu esse livramento aí. Que eu tava sentindo de não vender mais tuba e mais uma vez eu falei pra ele, será que eu não consigo tocar essa tuba mesmo, irmão? Aí ele falou, não, rapaz do céu, depois desse livramento que Deus fez que você atravessa essa tuba, eu vou passar pros irmãos. Aí ele ligou, falou com o irmão ancião, né? O irmão Zezinho, ancião. Aí já falou com o irmão encarregado regional. Os irmãos fizeram uma reunião entre eles lá, assim, entraram no consentimento lá e falaram, não, depois dessa obra que Deus fez com ele aí, não tem nenhum porquê, ele vai tocar essa tuba aí. Aí liberaram eu pra tocar a tuba, tia. Olha que obra que Deus fez. Deus seja louvado. Me chamo Isabel, resido na cidade de Araucária, no Paraná. Estou gravando esse áudio para compartilhar no canal Comunhão com Deus. Na verdade, eu quero agradecer a Deus, porque recentemente, agora no dia 9 de dezembro de 2024, eu passei por uma cirurgia. Deus permitiu que ocorresse tudo bem, porém, voltando para casa, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, e nada fazia essa dor de cabeça passar. Quando eu ficava de pé, eu sentia muita dor, tontura, náusea, sensação de desmaio, e ali começou a entrar uma grande aflição no meu coração. Eu comecei a ficar muito aflita, pois eu deitava, dava uma amenizada, mas quando eu tentava ficar de pé, aquela dor voltava, irradiava sobre o meu pescoço, meu ombro, e era uma coisa muito terrível, muito terrível. Então eu mandei mensagem ao meu médico, perguntando se aquilo era normal, e ele me respondeu, falou que eu tinha tido uma cefaleia pós-RAC, que é uma reação após a anestesia. Então ele veio falar que aquele sintoma passaria mais ou menos em 2 semanas, e eu pensei comigo, falei, meu Deus, 2 semanas, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar, pois era uma dor muito terrível. E isso foi na terça-feira, então os dias foram se passando. Quando foi na quinta-feira, eu estava muito aflita, muito angustiada, e deitada aqui na minha cama, vendo alguns vídeos no celular para me distrair, para tentar passar um pouco do tempo. E comecei a assistir um vídeo que apareceu no meu celular, do canal Comunhão com Deus, alguns testemunhos, e o Senhor naquele momento começou a acalmar o meu coração, acalmar a minha alma, e eu comecei a clamar a Deus ali, e falei, Senhor, quanta obra bonita o Senhor faz, quantas maravilhas, ó Deus.
Faço um voto aqui nesse momento, Senhor, que se o Senhor me libertar dessa dor de cabeça, até o fim de semana, Senhor, eu vou pagar meu voto e eu vou gravar um áudio contando essa obra na minha vida. Então esse é o motivo, na verdade, de eu estar gravando, pois isso foi na quinta-feira, quando foi no sábado, mais ou menos até um meio-dia, eu ainda senti um pouco de dor de cabeça, mas do sábado para tarde o Senhor me libertou por completo, Irmandade, da dor de cabeça. Grande foi a minha alegria, pois eu só estava deitada a semana inteira, eu não conseguia me levantar nem para me alimentar, meu marido tinha que me dar comida na boca, e eu fiquei muito aflita quando o médico falou que ainda poderia levar 2 semanas naquela situação. Tive muito medo, mas o Senhor ouviu o meu clamor, atendeu a minha oração, e eu estou aqui dizendo que Deus é bom na minha vida, e Ele cumpriu mais essa obra na minha vida, e me libertou dessa dor de cabeça. Então, quero agradecer a Deus também, vou aproveitar esse áudio também para contar algumas obras que o Senhor fez na minha vida. Eu cresci num lar cristão, dou graças a Deus por isso. Minha mãe sempre me ensinou a ir nos cultos de jovem, dar o recitativo, ouvir a palavra, buscar a Deus em oração, e sempre me ensinou que toda vez que eu tivesse algum problema, tivesse passando por alguma situação, que ninguém pudesse me ajudar, que se eu dobrasse meu joelho e pedisse a Deus, Ele seria sempre o meu ajudador. E o certo é, Irmandade, que isso sempre foi verdade na minha vida. Toda vez que eu clamei a Deus, Ele sempre veio ao meu encontro, mesmo eu sendo tão fraca, não sendo merecedora, mas Ele, com sua infinita bondade, sempre veio ao meu encontro e me socorreu. Eu quero contar uma obra que Deus fez na minha vida. Quando eu peguei a idade mais ou menos dos 20 anos, eu arrumei um trabalho, e esse trabalho era num comércio no centro de Curitiba, e uma cidade próxima, da minha, e eu comprei uma moto para ir e vir do trabalho. E num desses dias, voltando do trabalho, o Senhor permitiu que eu sofresse um grave acidente. Eu estava em alta velocidade, aí tinha um semáforo, o semáforo fechou e eu não prestei atenção, vim e acabei colidindo na traseira de um outro veículo, e ali eu tive uma fratura exposta no meu pé esquerdo, muito grave, que quando eu cheguei no hospital, o médico que me atendeu olhou para mim assim, e falou assim: moça, nós vamos ter que amputar seu pé. A fratura foi muito grande, tomou conta do seu pé inteiro, e não sei se vamos conseguir salvar esse teu pé. Irmandade, aquilo me deu uma aflição tão grande, pois eu era uma moça nova ainda, estava começando a vida ali, e eu pensei: Senhor, tem misericórdia, como que eu vou fazer? Vou ficar sem pé agora. Mas o certo é que Deus me deu um conforto. Naquela hora eu clamei ao Senhor, entreguei minha vida ao Senhor e falei: Senhor, que se for da tua vontade, o Senhor sabe todas as coisas. Passado o período da cirurgia, voltando para o quarto, eu fiquei angustiada, aquele pé todo enfaixado, eu não sabia se eu estava com o pé, se não estava, mas logo na parte da manhã o médico passou lá para conversar comigo e falou assim: olha, moça, nós conseguimos fazer a cirurgia, fizemos uma cirurgia bem demorada, mas está aí o seu pé, agora você tem que pedir muito a Deus para que essa cirurgia cicatrize, pois ainda há muito risco de necrosar e você vir a perder esse pé. Mas Deus é tão maravilhoso, Irmandade, tão maravilhoso, que o tempo foi passando, meu pé foi cicatrizando, e Deus não permitiu que eu perdesse o meu pé. Ele me deu um pé novinho, maravilhoso, Irmandade, não tem uma sequela. Ficou uma cicatriz mínima. Olhar meu pé hoje e o que foi que aconteceu naquele dia do acidente, não dá nem para acreditar. Então Deus fez essa obra maravilhosa na minha vida, e eu agradeço de todo o meu coração. Tem muitas outras obras, outras oportunidades que o Senhor me der. Eu vou estar gravando mais um áudio para contar para a Irmandade. Eu peço oração a todos, para que Deus, um dia que for da vontade dele, me chame nas águas do Santo Batismo. Eu ainda não sou batizada, mas eu tenho certeza que
no momento certo, Deus vai vir e vai realizar mais essa obra na minha vida. Sou grata a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. A paz de Deus, meu nome é Endrigo, moro em Matão, estado de São Paulo. Estou gravando esse testemunho para ser contado no canal Comunhão com Deus. Então, irmãos, eu cresci em um lar com algumas tradições religiosas, meus pais, avó, tio, família inteira. Eles acreditavam em Deus, mas a prática da fé não era algo constante. A minha avó era a mais religiosa da família, sempre muito, devota, ia no quartinho dela, fazia as orações, mas mesmo assim eu não tinha uma conexão verdadeira com Deus. Minha infância foi muito marcada por um acontecimento que me abalou muito. Foi o suicídio do meu tio. Isso mexeu muito comigo e me fez questionar muitas coisas. Além disso, minha mãe tinha sonhos assustadores de que eu morreria aos 7 anos. E esses mesmos foram se acumulando em mim. Aos poucos eu fui perdendo a fé e deixei de acreditar em Deus. Eu me tornei uma pessoa perdida, do mundo, sem propósito. Embora tenha pedido uma esposa em uma oração, não acreditava realmente que Deus me ouviria. Para mim, parecia algo que eu falava por falar só e nada mais. Mas para minha surpresa, foi nessa época que conheci minha esposa, a Amanda. Nosso relacionamento começou muito rápido. A gente namorou por pouco tempo e logo fomos morar juntos. No início, enfrentamos a rejeição da nossa família, que não aceitava nossa união. Mesmo assim, seguimos em frente. No começo parecia que tudo estava bem, mas logo surgiram as brigas, desentendimentos. Aí nós tivemos também 3 filhos, mas eu continuava no mundo, diante de Deus, e nada dava certo para nós. A Amanda me chamava constantemente para ir à igreja, mas eu sempre recusava, Mesmo assim, ela não desistiu. Ela orava por mim todos os dias ela estava orando. Durante 7 anos, sem perder a fé. Eu tinha uma relação muito próxima com o irmão dela, e a Amanda orava por nós dois. Ela acreditava que Deus tinha um propósito em nossas vidas, mesmo quando eu não acreditava. Um dia ela profetizou em oração que eu e o irmão dela seríamos batizados juntos, no mesmo dia. Naquele momento, eu não conseguia imaginar isso acontecendo, mas Deus já estava trabalhando nisso. Com o tempo, eu comecei a sentir um desejo de congregar, aos poucos. E o irmão dela começamos a participar dos cultos, e até fazíamos cultos em casa. Algo dentro de mim estava mudando. Então, em menos de 1 ano, Deus cumpriu a promessa no mesmo dia. Eu e o irmão da Amanda fomos batizados juntos. Hoje a minha vida é completamente diferente. Estou estudando violino para tocar na igreja, junto com o irmão dela. Meu maior desejo é ser herdeiro da coroa da vida eterna. Cada dia é uma oportunidade de crescer na fé e no amor de Deus. Sei que essa transformação só foi possível porque Deus ouviu, as orações da minha esposa, que nunca desistiu de mim. A glória toda dele, que é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. A paz de Deus a todos. Gostaria de compartilhar uma obra convosco. Deus seja louvado. No ano de 2020, houve a pandemia, aqui no Brasil, e eu fiquei em casa sem trabalhar por um período. Nesse mesmo ano, o meu pai passou por uma cirurgia e eu estava em casa também para cuidar dele.
Então, querida Irmandade, Deus fez uma obra muito bonita de multiplicação. Foi com o nosso botijão de gás. Nós colocamos o gás nesse ano de 2020 e marcamos na mangueirinha, né, do botijão a data que nós colocamos. Esse é um hábito nosso. Sempre quando a gente troca o gás, a gente coloca uma etiquetinha na mangueirinha do gás com a data. E aí foi trocado aquele gás e nós esquecemos. E foi um ano que eu fiquei em casa, conforme eu já relatei para a Irmandade. Então eu fiz assim muita coisa de culinária. Cozinhei bastante, usei bastante o forno, fiz receitas da internet, porque a gente quase que não podia sair, né? Por conta da enfermidade, do Covid. E então eu ficava em casa inventando coisas para comer. E passou-se 10 meses e nós não percebemos. Aí um dia o gás acabou e nós fomos trocar o gás e vimos, né, a data. E eu pensei assim, nossa, mas durou 10 meses o gás. Aí comentei com meu pai, ele falou tudo isso, aí nós refizemos a conta e realmente durou 10 meses o gás naquele ano. E isso nunca tinha acontecido. E foi um ano que eu estive em casa. Todos aqueles meses eu estava cozinhando e fazendo bolo, fazendo isso e aquilo e usando o forno. Então foi um marco assim de Deus nas nossas vidas. E não foi, querida Irmandade, porque não tinha condições de comprar outro botijão ou outro gás. Não foi nada disso, porque nós temos uma outra cota e o meu pai já tem o hábito de deixar ela cheia, né? Acaso acabe o gás assim num horário impróprio ou dia de domingo, então ele já deixa uma cheia ali para fazer a troca. Então não foi por conta de falta de condições, tinha outro botijão cheio, mas Deus fez essa obra nas nossas vidas e foi assim um marco de Deus. Deus mostrou que Ele cuida de nós e quando Ele quer, Ele faz essas obras. Então passou aquele ano, depois as coisas foram se estabilizando, né, na parte do Covid. E esse ano de 2024, chegou um dia que eu comentei assim com meu pai, eu falei, nossa pai, em 2020, pai, lembra aquela obra que Deus fez da multiplicação do gás? Meu pai falou, nossa, é verdade, hein? O gás durou 10 meses, que grande obra que Deus fez. Eu ainda falei para ele, é mesmo, né pai? Aquilo nunca aconteceu com a gente. Aí ele falou, é verdade. Passou uns dias, o nosso gás acabou. Aí meu pai foi trocar, aí ele falou para mim, nossa, o gás durou 10 meses de novo. Eu falei, sério? Aí refiz a contagem dos meses, falei, é verdade, o gás novamente durou 10 meses. Fiquei assim, surpresa, porque o Senhor duplicou a mesma obra nas nossas vidas. Então isso assim me marcou bastante, porque foi a mesma obra e a mesma quantidade de meses, 10 meses em 2020 e 10 meses agora em 2024. E da mesma forma agora, tinha outra cota de gás cheia esperando essa acabar. Mas o Senhor quis mostrar que Ele repete uma obra assim. Porque eu já vi muitos irmãos dizerem que Deus não repete a mesma obra. E a gente, se for pensar, realmente Deus, Ele é criador. Ele cria a cada milésimo de segundo uma obra. Mas se Ele quiser, querida Irmandade, Ele faz a mesma obra sim. E na vida da mesma pessoa, sim, porque aconteceu conosco.
Ele fez essa obra em 2020 e fez agora em 2024 a mesma obra. Então ele duplicou a mesma obra. Já vi muitas pessoas que assim não servem a Deus, né, que tem os ditados assim do mundo, dizerem: um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas se a gente for analisar, cai sim. Se Deus determinar, ele cai 2, cai 3, cai 10, cai 20 vezes no mesmo lugar. Porque Deus, querida Irmandade, ele é o Criador do universo. E é Ele que determina tudo. É Ele que dá ordem e autorização para tudo. Então, assim, quando Deus quer, Ele faz a mesma obra na vida da mesma pessoa por 2 ou mais vezes, sim. Basta Ele querer. Então, eu senti de compartilhar isso convosco, porque às vezes passa uma oportunidade nas nossas vidas e a gente pensa assim: meu Deus, eu não aceitei essa oportunidade e ela nunca mais vai voltar. Mas não é bem assim, querida Irmandade. Quando Deus quer, aquela mesma oportunidade que se foi, ela volta sim. Quando Deus quer, a mesma obra que Ele fez, Ele refaz sim. Basta nós crermos. E nesse caso aí, nós nem esperávamos que ia acontecer dessa forma. Mas Deus fez assim. Então, querida Irmandade, eu sou grata a Deus por tudo. Meu nome é Shirley, sirvo a Deus aqui na cidade de Marília, São Paulo, e senti no coração de compartilhar essas obras convosco. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Meu nome é Patrícia. Eu tenho um pouco de dificuldade na fala, irmãos, então eu vou falar devagar, mas resumido. Eu não cresci num lar cristão, ao contrário, eu fiz tudo de errado que se podia fazer enquanto no mundo eu estava. Antes de conhecer a Cristo, eu pratiquei todas as coisas contrárias da palavra do Senhor. Pratiquei tudo que não se podia praticar, eu pratiquei, irmãos. Desde o pequeno delito até o mais grave delito, eu pratiquei. Só não tirei a vida de ninguém, porque o Senhor assim não permitiu, pois eu tive muitas oportunidades para isso. Mas não vou entrar nessa questão, porque aí já seria um outro testemunho e ficaria muito longo. E o que eu quero contar para os irmãos é um outro testemunho que eu acho muito lindo assim e muito, muito glorioso que Deus faz nas nossas vidas. Então, eu estava numa certa denominação e eu fazia lanches, coloquei uma barraquinha sem dinheiro, eu falei, vou fazer alguma coisa, e fui fazer lanches na frente de onde eu trabalhava. Eu coloquei uma barraquinha, peguei uma garrafa de café, peguei outra de leite, fiz um bolo e fui tentar ganhar um dinheirinho. E acordava 3 da manhã e fazia tudo assim. E quando sobrava alguma coisa que eu não conseguia vender, eu falava assim, eu não vou jogar fora, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir. E sem falar nada para ninguém, arrumava as coisinhas e os que tinham sobrado, entrava no ônibus e ia distribuir. Certa feita, quando sobrou, já comecei a fazer também salgados. E quando sobrou um pouco do salgado e um pouco do bolo, eu falei assim, eu vou levar e vou entregar para moradores de rua. E eu pedia para o Senhor, só me mostra onde o Senhor quer que eu vá, que eu vou.
E eu saía sem direção, né? Só esperando pelo Senhor mesmo. E quando eu chegava num certo lugar, o Senhor falava, desce aí. E eu descia, estava andando, eu me deparei de frente de um mercadão bem grande e vi umas pessoas sentadas ali, né? O semblante deles era tristes, não era, sabe? Eu não sei explicar muito bem ao certo, mas eu olhava e via eles meio que tristes. E eu cheguei ali com aqueles bolos salgados e eu entrei e falei assim, olha, eu trouxe algo para vocês aceitam? Né? Eu fui falando com eles, conversando e falando do Senhor para eles. E aí eu falei assim, mas tá faltando mais uma coisinha, né? Tomar esse negócio seco não dá. Peraí. E eu entrei naquele mercadão, comprei um monte de suquinho e levei para eles tomaram e foi muito glorioso ali. Conversei com eles, falei de Deus, do amor do Senhor por eles. E depois de umas horas que eu tava ali, vim embora, mas eu vim tão feliz, irmãos, tão feliz. E o Senhor foi me prosperando nesse sentido. Eu já, de uma barraquinha, fui passando para outra. E um dia chegou minha irmã e falou, olha, o Senhor vai te preparar um restaurante. Tomei posse daquelas palavras dela, que ela falou, e eu falei, eu creio nisso. E em pouco tempo, o Senhor já tinha me dado o restaurante. E eu continuava fazendo, sem falar nada para ninguém, eu continuava fazendo. Saía, levava as coisas. Tudo que sobrava, eu não jogava, eu colocava em marmita, fazia marmitex e saía sozinho, não tinha medo de nada. Entrava em lugares que, de verdade, algumas pessoas não entrariam, mas eu ia mesmo, sem medo. E conheci um pastor nosso de lá da igreja e ele ia comigo, então muitas das vezes ia só eu e ele e saía entregando. E ele era muito amoroso, né? Então, aí depois começou a vir outras pessoas nos ajudar e saímos entregando. E um dia nós estávamos mais ou menos em 5 ou 6 pessoas, ao certo não me lembro, e estávamos ali, e aí estávamos levando lanches para eles, estava uma noite fria, a gente levamos chás também, e eles vêm aquelas moças que estavam fazendo programas ali, vinham também, sabe, e conversavam e falavam assim que era muito bom que a gente estava ali, porque eles se sentiam muito sozinhos, e foram explicando e tal. E quando nós estávamos ali orando, né, perguntar se eles aceitavam que a gente orava, então eles falam assim, isso, ora, né, muito bom. E na hora da oração que nós estávamos ali, o Senhor falou assim para mim, olha lá, olha para frente, pro seu lado, olha pro seu lado. E eu olhava assim pro lado direito, esquerdo, aliás, e eu vi uma moita, mais árvore, no meio das árvores, uma cabecinha bem pequenininha no meio das árvores, escondidinha assim. Ela falou, vai lá que eu vou te usar para você falar com ele. E eu fui. Os irmãos que estavam ali não perceberam eu saindo, e eu fui saindo de fininho, fui lá. E aí eu perguntei se eu podia falar com ele. Ele falou assim, você é da igreja, né? Eu falei assim, sou. E fomos conversando, eu fui falando de Deus para ele. E eu falando de Deus, ele falou assim, você não se lembra depois de um tempo que a gente estava conversando, e eu já tinha orado para ele falou assim, você não se lembra de mim, não é? E eu falava assim, não me recordo. Ele falou assim, mas eu recordo de você. Você veio no momento mais difícil
quando nós estávamos ali, sentei há muitos dias sem comer nada. E o Senhor te levou ali para levar alimento para nós. Eu estava de frente do Mercadão. E você ainda entrou, deixou os lanches e entrou lá e comprou suco para nós. E naquele dia, eu tinha muitos dias sem comer. As pessoas na rua, elas não param por medo. Talvez, não sei, elas nos desprezam muito. Mas você estava ali, você levou coisas. E naquele dia eu falei assim, se o Senhor me amava, ia levar alguém para me levar lanches. E ali você levou. E eu quero te dizer que eu tô nessa vida, mas eu também era da igreja. Aí ele abriu uma mala assim, ele falou, tá vendo aqui? São 2 Bíblias. E eu era pastor nessa igreja. Eu era casado, eu tinha uma filha. E o que aconteceu foi que quando eu estava na igreja, eu vi um irmão meu ser assassinado e aquilo me deixou muito triste. E eu não acreditava mais em nada, mas mesmo assim eu estava na igreja ainda, depois de tudo isso. E certa feita eu estava na igreja e quando eu estava saindo do culto com a minha esposa e a minha filhinha de 5 aninhos, ela se soltou da minha mão, correu e o caminhão passou por cima dela e não teve salvação, porque estourou a cabecinha dela e ela morreu. E eu me revoltei e disse que eu não queria mais saber daquilo, porque se eu estava, aconteceu tudo aquilo, então eu não queria mais saber e me afastei, acabei me afastando e não queria acreditar mais nada, não queria saber de mais nada. E quando você foi ali levar aqueles lanches e falar de Deus, eu vi que o Senhor não me amava e não tinha me abandonado. E eu só não tive coragem de voltar para minha casa, mas eu procurei a minha esposa e ainda não tenho forças, mas eu te peço que continue orando, porque uma coisa eu já fiz, eu já saí daquele lugar e agora eu só não tenho lugar ainda para ficar, mas eu estou saindo aos poucos e é muito bom saber que o Senhor envia os seus servos para ainda assim falar conosco. E isso me deixou muito feliz, irmãos. E cada vez mais eu saía fazendo missões. E é isso, irmãos, que eu ia contar para vocês, porque é um testemunho simples, irmão, mas para você ver, quando a gente pensa que não tem mais caminhos, não tem mais jeito para nossas vidas, o Senhor, ele não nos esquece. Ainda que nós venhamos a virar as costas, né, por situações diversas das nossas vidas, do nosso cotidiano, mas mesmo assim, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Então, se você está passando por alguma luta, alguma prova, se você acha que não tem mais sentido a sua vida, se você acha que todo mundo te abandonou, contudo, o Senhor não te abandonou, porque se você está ouvindo hoje esse áudio, assim como foi na vida de tantas outras pessoas, assim foi na minha também, que um dia eu também ouvi alguém falando do amor do Senhor. Quero te dizer, meu irmão, não desiste, porque o Senhor te ama, Jesus te ama, Deus te ama. Não desiste, por mais que seja difícil, por mais que você passou por uma luta, se alguém falou alguma coisa que te entristeceu, que te deixou triste, o Senhor te ama, não importa. O Senhor Jesus, quando esteve ali, ele andava com 12 discípulos e todos os abandonaram, todos fugiram com medo, porque somos seres humanos, somos falhos mesmo, mas nem assim o Senhor os abandonou, o Senhor deixou, o Senhor depois voltou.
Então, sabe, o Senhor teve que fazer um propósito, teve um propósito para nossas vidas, para nos salvar. Ele passou por tudo, ele foi escarnecido, cuspiram nele, bateram, feriram, machucaram, mas contudo ele não se desviou do propósito que ele tinha, que era a salvação de nossas almas, que era para a gente poder hoje buscá-lo, hoje a gente ter um entendimento de buscar ele, de ter um encontro com ele. Então, meu irmão, não desiste, não desiste, não desiste, por mais que difícil seja, sabe, por mais que venha um monte de coisas, um monte de propostas para você, não desista, não desista, ainda que você esteja com pensamentos ruins na sua mente, só pensa numa coisa: o Senhor te ama. E quando vir esses pensamentos ruins, começa a cantar hinos, começa a adorar o Senhor, começa a dizer glória a Deus, manda a glória para cima, que o Senhor dissipa toda coisa ruim da sua vida nesse momento. Começa a declarar que você é servo de Deus, que o Senhor te ama, que o Senhor é a tua vida. Começa a dizer: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, e tudo mais o Senhor vai fazer, o Senhor vai. Não há nada impossível para Deus. Irmãos, aqui é a minha vida, o meu testemunho da minha vida, se eu fosse contar, daria um livro, irmãos. Eu passei desde uma situação de estupro, irmãos, não concretizado, porque Deus me livrou dessas amarras. E isso não aconteceu, foi um livramento que o Senhor me deu, ainda que eu não era serva de Deus, mas foi um livramento porque o Senhor tinha um propósito muito maior na minha vida. Hoje, irmãos, hoje eu estou na presença de Deus, faço missão na obra do Senhor, e ainda que eu não tivesse, eu continuaria fazendo, porque isso me alegra, irmãos, me alegra fazer a obra de Deus, me alegra falar do amor do Senhor, e eu não estou nem aí aonde eu tenha que ir, não importa onde o Senhor me mandar que tiver que ir, eu irei, porque eu já falei até com traficantes armado, e ele falou: olha, não desiste, continua, porque as pessoas têm medo de chegar em nós, e mesmo assim você veio, continua, não desiste. Então, do mesmo modo eu te falo, irmãos, não desiste, porque sempre tem alguém precisando de uma palavra amiga sua, tem alguém precisando que você vá para falar do amor de Deus. Só deixa o Senhor te usar, faz a vontade dele, e tudo mais ele vai fazer na sua vida. E é só isso que eu queria falar, irmãos. Então, por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém.